galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nessa reta final aí, né, de revisão pro Enem, porque ainda temos, né, de biologia, né, de exatas, das outras matérias aí, enfim. Mas a gente vai resolver aqui de biologia também, não é só humanas. Então vamos ajudar vocês aí, né, nessa semaninha aí de revisão, tá bom? A gente espera de verdade estar podendo ajudar vocês aí nas questões de biologia. Vou dar um macetinho aqui pra vocês, tá? Um macete, uma dica, tá, gente? Em relação aqui à resolução das questões, a gente tá corrigindo, tá? Só pra lembrar o Enem de 2020, caderno amarelo. Gente, uma dica, tá? Como eu disse pra vocês, foque no comando, tá? Ó, comando super importante, comando da questão, tá? Ajuda bastante vocês entenderem a questão. É a mesma coisa das outras, tá? De humanas, né? Que eu dei pra vocês. Mas como biologia exige mais conteúdo, mais conhecimento em algumas, tá? Outras não, vocês viram do gráfico, né? Então, assim, ó, foque no comando, né? Que vocês, para vocês entenderem a questão e as alternativas, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem aí do remédio na planta, né? Bem interessante, uma pesquisa da FAPESP, né? Que ela destaca o seguinte, olha só. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Olha só, aí tá, beleza. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Beleza. Aí a pergunta destaca pra gente o seguinte: a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de o quê? Qual seria essa técnica, né? Então, vamos lá, olha só. O hibrismo, transgenia, conjugação, terapia gênica ou melhoramento genético? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso vai ser a letra B, tá? Como correta aqui, ó. Essa técnica se chama transgenia, tá? O que acontece? Ele destaca aqui, ó, nas pesquisas estão sendo inseridos genes de genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico, tá? Olha só, desenvolvido uma variedade de soja, tal, com um viricida, tá? Ou microbicida capaz de prevenir a contaminação do vírus causador da AIDS, tá? Essa leguminosa aqui, ela vai ser induzida a produzir uma enzima, tá? Qual enzima que seria essa? A cianovirina N, tá? Que vai ter eficiência comprovada contra o vírus. Interessante, né? Essa técnica. Então, ela vai consistir, aqui no caso, ó, ela vai estar sendo induzida aí a produzir essa enzima. Então, por que seria transgenia, tá, gente? Olha só, essa técnica, essa enzima, né? Qual é a enzima? Aqui a questão vai descrever aqui pra gente, ó, essa daqui, ó, a cianovirina, tá, ó, gente, a cianovirina, né, N, o que vai acontecer? Ela vai aí, né, que vai ser produzida aí pela soja, o que vai acontecer, né? Ela vai depender da inserção de genes, né? Que vão o quê? Ser oriundos de quê? De outras espécies, tá? E essa técnica, ela vai ser aí feita, tá, gente? Pela engenharia genética. E por se tratar da engenharia genética, de todo esse processo de biotecnologia, né? Essa questão, inclusive, ela é de biotecnologia, tá? A gente pode ver claramente, e cai muito questão de biotecnologia no Enem, tá, gente? Cai bastante questões assim. Eu tenho visto nesses Enems aí mais recentes, cai bastante questões de biotecnologia. Então, o que? Uma tecnologia na biologia, né? Então, esse procedimento, ele tem muito a ver com a engenharia genética. E na engenharia genética, para confeccionar, né, a confecção, ou seja, o processo aí, né, desse procedimento, ele tem tudo a ver, ele tá ligado com a transgenia, tá? Então, por isso que vai ser transgenia. O que é a transgenia? Eu vou explicar para vocês. Olha só, não é hibridismo, tá? Não vai ser conjugação, nem terapia gênica, nem melhoramento genético. O que seria terapia gênica, tá? Para vocês não confundirem com a questão de transgenia, né? Por se tratar aqui
de um vírus, né? Olha só, que importante, uma eficiência contra o vírus. Terapia, muita gente poderia confundir e falar, será que é terapia? Porque tá falando sobre o vírus HIV, sobre coisa. Mas não, gente, olha só, a diferença da transgenia para terapia gênica, tá? O que seria a terapia gênica? Só para vocês perceberem aqui, caso caia alguma questão também, né? A diferença entre terapia genética e terapia gênica, tá? Desculpa. E transgenia. Olha só, o que seria a terapia gênica? Gente, o que acontece, né? A terapia gênica, olha só, entenderem aqui, o que vai acontecer? Ela vai estar ligada aqui, ó, né? Ela vai ser aí um tratamento, tá, ó. Ela é um tratamento que vai induzir aí no organismo dos genes saudáveis, chamados de terapêuticos, tá? Ou de interesse, para substituir ou modificar genes inativos ou disfuncionais que causem algum problema de doença. Então, ou seja, a terapia gênica, a diferença de transgenia, olha só, a terapia gênica, ela vai ser um tratamento que vai induzir no organismo genes saudáveis. Não é o caso da questão. A gente tem muito mais a questão de tecnologia, de transgenia aí, para poder produzir, né, aqui no caso, essa substância aqui, né, da soja. Então, olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, não confundo. Por isso que eu quis trazer para vocês aqui a definição de terapia gênica. E o que é transgenia, né, que é o caso da questão, que cai bastante, pode ser que caia aí na provinha de vocês. O que seria a transgenia? Aqui, gente, a transgenia, né, créditos aí ao site Infraestrutura Meio Ambiente São Paulo Gov, só para nível de esclarecimento para vocês, ela já vai ser aí, ó, a ciência que vai o quê? Realizar alteração genética, tá? Em organismos vivos, que é o que acontece aqui, ou aqui no caso como a soja, tá? Ela vai causar aqui uma alteração genética, tá? E o que acontece? Nela vai ser, que é exatamente o caso da questão, nela é feita a retirada de genes específicos aqui no caso de um ser vivo, né, inserido a outro. Olha só, que pode ser de uma espécie diferente. O que acontece? O objetivo dessa técnica é o quê? Inserir características consideradas algum tipo de benefício de uma espécie em outra. Então, tem um tipo de benefício de uma espécie em outra? Claro, aqui no caso da soja, a gente tem a obtenção de quê? De um medicamento contra o vírus HIV. Então, a gente tem essa técnica da transgenia, tá? Bem interessante. Inclusive, tem até aqui, ó, peguei o link da própria questão para mostrar para vocês. Olha só, galerinha, eu peguei aqui as fontes do próprio site, tá? Do site aí que tem na própria questão, o link do site da própria questão, olha que interessante. Exatamente sobre biotecnologia, né? Que cai bastante aí. Então, essa sim é uma questão de biotecnologia. Olha só, ela descreve um pouquinho, só vou ler rapidinho para não ficar muito longo para vocês, só para mostrar para vocês, né? Como que é essa técnica aqui, o que a questão está descrevendo? O que seria essa técnica, né? Olha só, uso milenar de plantas para avaliar doenças, tá? Biotecnologia, experimentos em todo mundo, empresas, né? Então, a gente tem biotecnologia em vários lugares. Academias que utilizam técnicas de injeção de genes. Aqui, academia seria, né, pesquisas, tá? Genomas, plantas, enzimas, farmacológicos. Aqui, ó, porque a questão é da soja, tá? A questão da soja. O que acontece? O cultivo da soja, tá? Milho e batata ou mesmo plantas ornamentais que possam ser no futuro ser usado como uma larga escala. Olha que interessante, versões transgênicas. Tá, o que vai acontecer? Aqui, ó, é o desenvolvimento de variedade da soja como viricida, que é o que a gente tá vendo na questão, tá? Ou microbiocida, tá? Capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Então, olha que interessante. Você pegar de um alimento, né, da soja, transformar em um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação do vírus causador da AIDS. Então, olha que interessante, né? A cura pela natureza, pelos alimentos, né? Os alimentos não curam? Cura sim, tem, né? Se utilizar tecnologias, olha que bacana, né? Para poder ajudar aí contra uma doença, né? Olha só, com a ajuda da engenharia genética, essa leguminosa está produzindo sementes em uma estufa capital federal. Então, gente, uma coisa tão simples que pode ser um medicamento, né? Olha que interessante. Com a enzima cianovirina N, que já teve comprovada sua eficácia contra o vírus em testes laboratoriais em estudos pré-clínicos. Eu não duvido muito não, tá, gente? Com toda certeza, os alimentos têm grande poder transformador aí, né, para ajudar, né? Olha os índios, né, as ervas, as alimentações que eles
as plantas, né, desculpa, plantas medicinais, enfim, a própria alimentação, ela pode ajudar em muita coisa através da tecnologia, claro, né, de pesquisa, ciências, pesquisas científicas, né, olha que interessante. Então é isso, gente, olha, vai consistir nisso, nessa técnica que é a transgenia, né, que a gente viu aqui claramente, ó, através da engenharia genética, ó, os princípios ativos da proteína, então aqui tá explicando um pouquinho de como que funciona, né, ó, um tipo de gordura celular, enfim, o paciente tem anemia, aumento do baço, fígado. Então, assim, várias coisas que essa planta, através dessas tecnologias, tá, gente, da transgenia, da engenharia genética, é possível se obter aí remédios, medicamentos para tratar doenças. Então, esse é o objetivo da questão, né? Esse é o objetivo que eu quis trazer para vocês. Olha que interessante, né? Tem até aqui, ó, sobre a Oxford, olha. Que interessante aqui, ó, quer ver? Na Universidade da Inglaterra sobre em idealizar um gel com cianovirina, tá? Olha que interessante. Várias coisas, né? Para prevenir aqui o HIV. Então, assim, várias coisas interessantes, ó. Também contra vírus da gripe, influenza A e B, que participam de estudos, através aí, né, da cianovirina. Então, olha só, dessa substância, olha que interessante. Então, a gente vê várias coisas, ó, obter a proteína em grande quantidade, pesquisadores, algum tipo de vírus. Enfim, gente, ó, a proteína é inserida no genoma de outra bactéria, enfim, todo esse processo, tá, de tecnologia aí, através da produção aí dessa enzima, vai aí, né, tem a ver com a transgenia, tá? Esse processo, esse procedimento aí. Por esse motivo aqui na questão, que não vai ser terapia gênica, não vai ser, vamos voltar aqui na questão, ó. Aqui, ó, genia, tá, gente? Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. Bacana demais, né? Interessante que através de um alimento, né? Olha só, da soja, né? Olha que bacana. Pode ser aí, né? Fazer aí, ó, olha que interessante, algo para se prevenir uma doença, tá? Então, bem bacana, né? Essa técnica aqui, belezinha? Por esse motivo aqui, ó, que nós vamos ter como essa técnica, tá? Essa técnica aqui que tá sendo utilizada nesse legume, na soja, vai ser a transgenia, belezinha? Bom, gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, viu? Assim, ó, aqui, mandaria um certo conhecimento em algumas coisas, tá? Porque você teria que conhecer o que é essa técnica, e principalmente questões de biotecnologia, tá? Que tá caindo bastante no Enem, que a gente pode ver aqui claramente. É interessante, né, ter um conhecimento sobre essas técnicas, que é muita coisa, tá? De transgenia, de biotecnologia, essas questões aqui, ó, terapia gênica, não é melhoramento genético, enfim, não é de hoje, tá? Que cai no Enem, não é só do de 2020. Tem aí questões que estão caindo sobre isso. Então, assim, é a nível de conhecimento, tá? Para vocês, se caso caia alguma coisa de biotecnologia, viu? Tomara que vocês aí consigam, pelo menos aqui vocês já sabem um pouquinho sobre o que seria transgenia, tá? Uma coisa interessante que eu percebi também sobre biotecnologia, sobre energia, essas coisas, sobre genética, caiu muita questão sobre mitocôndria, que tem muito a ver com DNA, tá? Questões de genética também. Não sei, gente, não sei se vai cair questões de genética, mas é importante, interessante vocês darem uma olhadinha também. Biotecnologia, com certeza sim, não tô falando 100%, mas com certeza cai muitas questões assim. Tanto aquela a gente viu aqui, né? Questões de saúde, do câncer, de DNA, enfim, de genética, algo que tenha ligado à biotecnologia, tá? O Enem gosta muito de questões assim. Então é importante ficar ligadinho e dar uma olhadinha em relação a isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês, galerinha. Vejo vocês aí no próximo vídeo aí, tá? Da revisãozinha aí.